procura vir ter comigo depressa. Aqui vem a primeira indagação que nós fazemos, né? Por que Paulo escreve a Timóteo dizendo procura vir ter comigo depressa? Primeiramente, nós sabemos que Timóteo era um dos principais discípulos de Paulo. Ele era um filho na fé de Paulo, muito amado por Paulo, foi colocado por Paulo para pastorear igrejas, estava exercendo um ministério pastoral. Paulo tinha orientado ele, estava orientando ainda, já tinha colocado responsabilidade sobre a vida de Timóteo. E nesse momento, Paulo estava necessitando da presença de Timóteo com ele. Nós vemos aqui algo interessante, que é a questão do aspecto relacional, da necessidade que Paulo tinha da presença de um irmão em Cristo. Essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos com esse texto, que mesmo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, alguém pode imaginar que Paulo tinha capacidade de caminhar sozinho, que não precisava de ninguém, mas Paulo, ele era um ser humano, como todos nós, e como ser humano, ele carecia de um amigo, de um irmão junto dele naquela hora, ele carecia de um ombro amigo, carecia de um apoio, um suporte, de um irmão que pudesse estar com ele naquele momento difícil. E ele viu isso em Timóteo. Então, pela amizade, por Timóteo ser um cooperador dele, ele precisava da presença de Timóteo ali. Ele tinha necessidade da amizade, da comunhão com Timóteo. Paulo não era um super-homem. Paulo não era uma pessoa que não precisava de ninguém, que poderia andar sozinho e que não precisava ter comunhão com ninguém. Ele precisava dos irmãos. Nós vemos até Paulo, nas suas viagens, sempre caminhava com outros irmãos, pregando o Evangelho, porque ele não achava que ele era superior a ninguém ou que podia viver independente. Por isso ele precisava da presença de Timóteo. Também nós vemos no versículo 21 que ele diz assim: apressa-te a vir antes do inverno. Esse é outro motivo porque ele queria que Timóteo fosse se encontrar com ele depressa. Porque o inverno estava chegando. E como nós vemos pelo contexto dessa carta, contexto histórico, Paulo estava preso. Irmãos, Paulo estava preso numa prisão romana. Uma prisão romana naquela época era algo terrível. Era um local sujo, frio, escuro, onde Paulo sofria maus tratos, sofria humilhações, talvez até sofreu açoites, aguardando ali o seu momento de julgamento. E ele já sabia que ia ser condenado. Ele fala isso nessa carta. E o inverno ia chegar e a situação ia ficar pior ainda naquela prisão. Então ele precisava muito que Timóteo fosse ter com ele. Nós aprendemos com isso também, irmãos, como a gente precisa uns dos outros, né? Nós, como cristãos, nós precisamos uns dos outros. Nenhum cristão, ele caminha só. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo querendo que Timóteo fosse ter com ele para estar na sua presença, para ajudá-lo de alguma maneira. Nós nunca podemos achar que, como cristãos, nós podemos andar independente, de maneira solitária. Cristo nos chamou para ser um corpo que se ajuda, que vive em comunhão, onde as pessoas cultivam uma amizade, onde as pessoas consolam umas às outras, servem umas às outras, ajudam umas às outras na caminhada. Não importa o que você é, ou o que você faz, ou qual é o teu ministério, ou cargo, ou seja o que for, nós precisamos uns dos outros, precisamos de ajuda, de um ombro amigo, de consolo, que a gente possa seguir o exemplo de Paulo. Paulo mostra aqui como ele era humano, como ele era necessitado. Isso é uma coisa que nós não vemos, às vezes, muito hoje. Principalmente em pessoas que, às vezes, estão exercendo cargos de liderança nas igrejas.
principalmente em grandes ministérios e que acham que são muita coisa e que não precisam de ninguém, que não precisam de nenhum irmão, que não precisam da ajuda de nenhuma pessoa, que só ele que ajuda, que só ele que pode contribuir com alguma coisa. Não, por mais que você um dia esteja liderando muitas pessoas ou ajudando muita gente, como era o caso de Paulo aqui, tem horas que a gente precisa de alguém, junto conosco.